Boa noite. Essa segunda-feira eu estou com um convidado mais uma vez especial. Eu vou falar com Pedro Abramovay. O Pedro, ele é diretor da Open Society para toda a América Latina, uma fundação com um compromisso institucional com a pauta dos direitos humanos, direitos civis, políticos e sociais, ambientais, e que foca toda a sua atuação nessa questão das liberdades e dos direitos. Muito boa noite, Pedro. Como é que você está? Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Estou bem dentro do possível, né? Você tá no Rio, está em São Paulo? Eu estou no Rio. Estou no Rio. No Rio? Em casa. A sede da Open Society no Brasil é Rio? É no Rio, isso. Maravilha. Pedro, eu queria que a gente iniciasse aqui a conversa. A situação da América Latina é cada vez mais preocupante, né? Vocês acompanham isso e monitoram todos os movimentos. Esses dias eu estava lendo no noticiário que houve um recuo da democracia no mundo. São vários itens que são monitorados em mais de 100 países, buscando aferir com critérios minimamente objetivos o que eu chamaria de qualidade da democracia, a robustez da democracia. Porque a democracia é um conceito muito amplo, é um valor muito amplo para a gente conversar em termos, para a gente quantificar, né? É uma coisa difícil de quantificar. Mas muita gente séria, muitos pesquisadores sérios, conseguem, por meio de certos parâmetros, compreender, por exemplo, liberdade de imprensa, né? Os jornalistas estão sendo respeitados ou não? Os meios de comunicação estão sendo perseguidos? Há uma série, o movimento social está sendo perseguido, ou seja, uma série de sintomas que podem estar causando preocupação no mundo, e eu diria que a América Latina é um continente que está inspirando preocupação. Então, eu queria que você desse, como diretor da Open Society para a América Latina, eu queria que você desse um primeiro quadro de como vocês e os pesquisadores de vocês estão entendendo o fenômeno democrático nessa atual conjuntura. É muito preocupante mesmo, quer dizer, e é preocupante, sobretudo, se a gente pensar que alguns anos atrás, uma década atrás, por exemplo, aqui era um lugar onde o mundo inteiro olhava como um grande laboratório da democracia, né? Assim, como um espaço onde se experimentava, onde estava se incluindo, com respeito às instituições, etc. E isso é impressionante como rapidamente virou um lugar, né, que causa muita preocupação. E acho que não é monopólio nem de esquerda nem de direita, quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande com o que acontece no Brasil, com o que acontece na Venezuela, na Nicarágua, no México, acho que são na América Central, quer dizer, o que está acontecendo em El Salvador, né, em Honduras, na Guatemala, todos os lugares onde tinha né, em vários desses lugares você tinha alguma esperança, e ataques ao judiciário são um fenômeno muito comum, né, a independência e as instituições independentes todo a Constituição da democracia, ataques a jornalistas, a meios de imprensa, mais concretamente, de várias maneiras, né? Ataques de movimentos sociais, governos que de maneiras diferentes espionam ou tentam atacar, muita militarização da segurança pública em vários lugares, né? Então, a gente, quer dizer, isso é uma coisa que, claro, o autoritarismo sempre conviveu com a democracia na América Latina de maneira promíscua, por assim dizer, mas depois de um momento de esperança que a gente teve algum tempo atrás, a gente tem visto isso, esse espaço cívico, né, se fechando em muitos lugares, né? E isso, sem dúvida, é muito preocupante. No caso específico da Bolívia e de Equador, claro. Por que eu pergunto isso? Porque no caso da Bolívia, a própria organização dos Estados americanos teve um envolvimento institucional
na minha opinião, vendo a posteriori, né, eles tiveram uma atuação que, inclusive, agravou a crise, Claro. ao Não, invés, sem dúvida. ao invés de debelar. E nesse aspecto, como no Brasil, de certa maneira, também, né, o judiciário fez parte do problema, ao invés de ser parte da solução. Ou seja, as instituições funcionaram pró-corrente, em vez de contra-corrente do que estava acontecendo. Como você vê esses casos mais recentes? Depois, já eu vou te perguntar fazer uma outra pergunta sobre o caso específico da Argentina, que eu quero, que envolve a questão da segurança pública. Mas sobre Bolívia e Equador, como vocês enxergam o quadro institucional? O caso da Bolívia ele é muito preocupante e ele acende vários alertas para todos nós. Quer dizer, não é um caso específico de lá, né? Primeiro, acho que pode-se ter várias críticas ao governo Evo Morales, sobretudo no final. Quer dizer, foi um governo que trouxe prosperidade, evidentemente, inclusão política na Bolívia, mas, sem dúvida, no final da gestão do governo, quer dizer, havia um compromisso dele não tentar, a Constituição vedava, né, e houve manobras para ele tentar mais uma reeleição. Mas o que foi feito lá, e acho que tem dois elementos importantes, que você trouxe um, que é o judiciário, né, com a cooperação internacional interferindo claramente, quer dizer, e de maneira que não faz em outros lugares, né, no processo eleitoral ali, a OEA, mas teve também o caso das polícias, que é algo muito preocupante. Né? Quer dizer, o grande levante na Bolívia ele vem a partir das polícias. Né? Depois, uma certa abstenção do exército, e aí a elite política, enfim, histórica da Bolívia, branca, etc., se aproveita daquilo e toma o poder de forma, enfim, com legalidade bastante questionável. Né? E, sobretudo, o que faz depois o nível de repressão à oposição, né, mostra que não tinha nenhum compromisso com a democracia. Não era disso que se tratava de usurpar o poder. Né? E, assim, os ataques que estão tendo, isso a gente tem visto, né, o último relatório da Human Rights Watch, que é uma organização insuspeita de proteger esquerda ou direita no continente, as críticas que a Human Rights Watch faz à Nicarágua, à Venezuela, ao Brasil, inclusive, quando tinha o governo do PT aqui, são muito fortes. Então, acho que é uma organização insuspeita que mostrou que está tendo perseguição real aos candidatos do partido do Evo Morales, do MAS, na Bolívia. Então, acho que lá você tem esses alertas todos, quer dizer, do movimento judiciário, de uma tomada de poder que, em tese, era para restaurar a democracia, mas que, de repente, torna a coisa muito mais autoritária do que era antes. E uma eleição que tem tudo para ser essa, sim, uma farsa, quer dizer, se de fato não houver liberdade para os candidatos disputarem. E esse papel da polícia, que a gente está vendo na Colômbia, na Argentina, no Brasil, no Chile, como um elemento político autônomo, né, que é algo muito perigoso hoje, uma tendência na região, que está inspirando cuidado e atenção de todo mundo que está olhando o termômetro da democracia. Bom, você tocou já no assunto, né? Eu vou migrar um pouquinho para a Argentina, porque tem uma coisa curiosa acontecendo que é sujeita a muita confusão. Uma coisa que hoje é bastante questionada do ponto de vista científico, mas é defendida do ponto de vista moral, é que cada cidadão tem direito a se defender, tem direito à autodefesa. Essa é a razão pela qual tem países que são mais liberais no que diz respeito ao porte e à posse de arma, para essa finalidade específica de autodefesa. Se você remontar o debate sobre o liberalismo, você vai encontrar na literatura uma discussão que passa pelo liberalismo de que o indivíduo, né? Você estava fazendo uma discussão, inclusive, em que a maioria das pessoas morava no campo, não morava na cidade, né? Ou seja, você não tinha força armada no campo para garantir a segurança das famílias. Então, naquele momento, se imaginava, né? Imagina o velho oeste americano, né? A gente vê os filmes e tal, que a pessoa tinha direito de autodefesa e, portanto, ela poderia
manter uma arma em casa, por exemplo, ou se deslocar armado em regiões inóspitas ou regiões que ela se sentisse insegura. Esse debate evoluiu muito, sobretudo porque hoje a maioria da população é urbana e em função até de questões relativas à violência doméstica, acidentes, profissionalização do crime, tem tanta coisa que veio depois, né? Armamentos sofisticados, sofisticação, armas automáticas, armas caríssimas, que o cidadão comum não tem acesso à compra. Os economistas, os sociólogos, os antropólogos acabaram chegando à conclusão que isso é uma fria, que, na verdade, a violência aumenta. Mas ficou a discussão no campo moral, no campo ético, se as pessoas podem ou não ter a seu dispor uma arma para se defender. Muito bem. Uma outra discussão que não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver com essa, é a questão da privatização dos serviços de segurança. Nada a ver com essa. A primeira está circunscrita a um debate filosófico, moral e ideológico sobre os direitos individuais. A segunda diz respeito a um outro fenômeno, que é o quanto o Estado está disposto a abrir mão do monopólio do uso legítimo da violência, que é uma outra discussão sobre quem deve ao cidadão o dever de cuidar da sua segurança como direito humano. Claro. Meu, seu, que pagamos impostos, de termos a nossa segurança garantida pelo Estado. É uma outra perspectiva. A perspectiva é assim, Fernando Haddad não quer comprar uma arma, paga os seus impostos e quer que o Estado dê provisão deste direito que está na Constituição. Ou seja, o Estado tem que garantir a minha segurança. Né? Nós estamos agora vivendo um momento que não é nem uma coisa nem outra. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos perdendo o controle sobre quem tem o direito de vender segurança. E aí entra no caso não só das polícias que vão ganhando autonomia, mas das milícias, que são verdadeiras organizações paramilitares que provocam um enorme constrangimento nas comunidades em troca de um pagamento de serviços que foram privatizados. Você teve na Bolívia o fenômeno que você descreveu, mas na Argentina teve um problema semelhante a semana passada, que não é isso, mas esbarra nesse tipo de discussão. Uma vez que todas as constituições estabelecem que Força Armada não tem direito de greve, por exemplo. Força Armada, por definição, é uma atividade de Estado que não pode contar com o direito de organização sindical e de greve. Se o Estado assumiu para si o monopólio do uso da violência para garantir a segurança de todos nós, você não pode admitir esse tipo de coisa. Houve essa confusão no Brasil, no caso dos motins no Ceará, por exemplo. Claro. Os policiais amotinados tiveram apoio do governo federal, um absurdo, quando alguém lembrou que existe uma Constituição no Brasil, uma Constituição Federal. Você vê esse movimento como um movimento tópico ou como uma coisa que está se alastrando e inspira preocupação? Como a Open Society analisa esse tipo de assunto? Sem dúvida está se alastrando. Né? Acho que a gente tem essa semana também na Colômbia, em Bogotá, onde você teve casos de violência policial gravíssimo, e aí uma revolta diante da polícia, e aí o jeito que a polícia corporativa, né, de maneira muito corporativa, vai para cima do cidadão. Então a gente tem tido episódios de tensão entre a população e a polícia em muitos lugares. E o que há de comum em muitos desses é justamente essa relação promíscua entre a polícia e a política. Né? É aí que a coisa começa, porque a polícia, não tem nenhum problema da polícia se envolver na política quando ela faz isso fora. E claro que os policiais têm que contribuir com o debate de segurança pública. Né? Acho que isso faz parte, acho isso perfeitamente legítimo eles contribuírem, se licenciarem, até se candidatarem.
Agora, quando eles, na ativa, né, como instrumento da força, etc., se colocam como agentes políticos e começam a se movimentar e se articular a partir dessa lógica política, isso é perigosíssimo, porque a política não está sendo mais mediada pelo debate de ideias, ela é mediada pelas armas. Né? E ela é mediada pelas armas não com o tanque, não com o general ditador lá em cima. Ela é como se fosse só o guarda da esquina. Né? É como se fosse só aquela coisa que está no terror mais incisivo em cima da população. Né? O fenômeno, por exemplo, quer dizer, e aí essa relação entre polícia, voto, ocupação de território e milícias, que está acontecendo, que acontece no Rio já há muito tempo, mas está acontecendo em algum lugar do Nordeste, do Norte, de maneira muito estreita, né? Uma relação, claro que não é toda polícia, claro que não é todo policial, mas isso vai se tornando tão forte na lógica de organização policial que quem discorda disso não consegue nem atuar direito, entendeu? Isso vai em alguns lugares e isso vira predominante, né? E aí a gente não pode mais dizer e ter uma lógica de, não, isso são maçãs podres. Não, peraí, a gente tem que olhar para a maneira como a polícia está se organizando politicamente no território e os riscos que isso representa para a democracia, né? Eu acho que no Brasil, acho que a Argentina vivenciou isso, quer dizer, foi uma tensão que foi minimamente esvaziada, mas ou seja, se coloca ali, olha, se você avançar em determinados limites, vai ter uma reação armada contra o poder estabelecido. Isso não pode ser naturalizado. Né? Isso aconteceu na Bolívia, derrubaram o presidente e colocaram um governo autoritário no lugar. Né? E acho que isso em vários lugares está com esse pavio aceso, assim, pronto para acontecer. Eu acho, quer dizer, claro, aqui no Brasil, se a gente não entender que a relação, por exemplo, entre violência policial, né, e corrupção policial é uma relação absolutamente endêmica, não são. E aí, assim, acho que um dos grandes males que o filme Tropa de Elite causou para o Brasil foi o de tentar vender a ideia de que existe uma polícia violenta e uma polícia corrupta, né? E a polícia violenta é boa, né, é honesta, e a polícia corrupta é a má. É a mesma polícia. A lógica da violência, a polícia violenta, a polícia corrupta precisa da violência, porque a violência, a entrada violenta no território e a manutenção da violência que abastece a corrupção. Né? Quando você acaba com a violência, diminui o dinheiro que eles estão recebendo. Né? Diminui. Então, eles precisam sempre dessa regulação da violência. O que aconteceu no Rio de Janeiro nos últimos anos, desde a intervenção policial, né? Desde o fim das Olimpíadas, mas que da intervenção militar, muito claramente, foi o uso da violência para o aumento do controle das milícias sobre territórios e o aumento do controle, portanto, para elas receberem dinheiro com isso. Né? Eu chamo esse processo, até no Rio, de estatização dos homicídios. Você teve uma estabilidade no nível do homicídio no Rio de Janeiro, mas uma queda no número de homicídios entre civis e disparar o número de homicídio feito pela polícia. É porque a polícia está matando a serviço dessa guerra do crime que estava acontecendo antes. A guerra não diminuiu, mas a polícia está matando. Isso é muito mais grave, porque aí a polícia o Estado vira um elemento nesse terror sobre a população fortíssimo. Né? Então, isso é tão perigoso, as pessoas não se darem conta, porque, claro, você fala, mas está acontecendo. Primeiro, assim, tem essa coisa da gente naturalizar tudo que acontece nas favelas, esse terror, né, que acontece lá. Então, os policiais entram na casa das pessoas, jogam, pegam a comida das pessoas, estragam a comida das pessoas, defecam na casa das pessoas. É um terror que acontece, né, de um nível que a gente só naturaliza porque a gente consegue naturalizar qualquer terror que acontece com a população negra e com as favelas no Brasil. Agora, se a gente não perceber que isso tem uma dimensão política grande, não é algo que está acontecendo no território, mas é algo que está se avolumando politicamente, que é uma ameaça real, numa tensão, por exemplo, do Bolsonaro com os governadores, isso pode ser um instrumento fortíssimo de entornar o caldo. Né? Agora as coisas estão um pouco mais calmas do que estavam em maio, em junho. Mas vão ficar tensas de novo, né? Estão mais calmas, a popularidade dele subiu, a relação com o Congresso melhorou, etc. Mas é claro que vai ter outra crise, claro que elas vão ficar tensas de novo, e essas são válvulas de escape com as quais ele está contando, e ele continua abastecendo. Né? Isso acontece aqui, acontece
aconteceu na Bolívia, e a gente vê o papel que Forças Armadas têm no México, por exemplo, militarização lá em territórios, relação com prefeituras, é o que a gente viu, como isso acontece também na relação com as gangues na América Central, é fortíssimo, né? Então, hoje as polícias representam um risco maior do que os exércitos nas democracias na América Latina. A gente precisa estudar e entender isso para poder prevenir os riscos que isso representa. Pedro, tem uma coisa sobre polícia. A gente discute muito sobre as polícias no mundo inteiro, né? Obviamente que as pessoas sabem da importância de uma corporação. Se a gente quer que o Estado, né, proveja serviço de segurança, a gente tem que contar com uma corporação decente, valorizada, com uma remuneração digna. Isso é indiscutível. Agora, tem alguns princípios em disputa. Eu queria saber se você pode passar para o nosso ouvinte aqui qual é o estado da arte da discussão de alguns temas que eu vou te colocar. Por exemplo, um princípio que é muito discutido na literatura, o ciclo completo. Ou seja, a polícia vai do começo ao fim do combate a um crime específico, né? Então, ela tem um ciclo completo, significa que a mesma polícia que fez a repressão e que chegou atrasada e que viu um assassinato vai iniciar ali a investigação e vai seguir com o inquérito até o final, ou seja, vai fazer como a Polícia Federal faz, para quem está nos ouvindo entender. A Polícia Federal é uma polícia brasileira que faz o ciclo completo, né? Ela vai do alfa ao ômega do processo, sem transferir responsabilidade a respeito do combate ao crime em todas as fases daquilo que lhe compete, né? Então, ciclo completo. 2, a questão de que uns defendendo, outros não, a questão da desmilitarização da polícia, né? É um segundo ponto de enorme controvérsia. O primeiro é menos controverso, o segundo é mais controverso. Um terceiro ponto importante, que não se deve unificar as polícias, que o ideal é que as corporações sejam, de alguma maneira, fragmentadas, porque você estabelece um tipo de relação entre elas, distribuindo competências, que é melhor do ponto de vista institucional e democrático do que se você tiver tudo fundido numa única corporação, né, de ponta a ponta do país. Então, uma certa ideia de que é bom que esse corpo institucional incumbido da segurança pública não seja um corpo único, para evitar justamente que ele possa se colocar acima da própria sociedade em função do fato de que é uma força armada. Em relação a isso, o que vocês aprenderam do debate? Acho que tem várias coisas aí. Primeiro, tem assim, na experiência que a gente tem, a Open Society tem apoiado projetos de redução de homicídios na América Latina toda, né? No México, na América Central, na Colômbia, no Brasil, vários, enfim, em muitos lugares. E tem uma coisa que a gente percebe, é que, tirando algumas medidas institucionais mais amplas, nacionais, legislação sobre armas, né, sobre drogas, etc., a política de segurança que funciona, ela é local, né? Você precisa entender as dinâmicas locais do crime, entender as dinâmicas que estão gerando homicídio, que estão gerando os incentivos ali, e atuar, né? Então, a gente fala, tanto quando a gente fala de casos de sucesso, em Medellín, em Bogotá, em Ciudad Juárez, são cidades, né? Ou no Brasil tem vários, né? Pelotas, Diadema, acho que tem vários casos, tal, Máximo Estado, tal. Então, eu acho que isso dá uma pista para a gente de que o Brasil tratou o tema de maneira muito detalhada, apesar de, quer dizer, engessou demais esse sistema na Constituição. Quer dizer, a gente precisava aproveitar melhor o nosso federalismo. Porque há estados em que a polícia civil funciona muito bem, há estados em que a polícia militar funciona melhor, há estados... Isso varia muito, né? E propor um modelo único para o Brasil, eu acho delicado. Então, eu acho, quer dizer, uma solução interessante seria a desconstitucionalização desse engessamento,
abrindo, inclusive, a possibilidade para os estados experimentarem coisas diferentes e aprenderem com isso, né? A própria ideia original do federalismo tinha muito disso, né? No debate americano, de que os estados pudessem testar políticas públicas a partir daí. Eu acho que o que... E aí, claro que você precisa de alguns princípios, né? Você precisa, primeiro, de uma polícia que tenha um controle externo que funcione, né? Nenhum órgão, nenhuma empresa, nenhuma funciona sem controle externo. Se você não tiver um conselho, se não tiver... E o fato é que a nossa polícia não tem, o Ministério Público deveria fazer esse controle externo, não faz. Ninguém cobra de verdade, quer dizer, metas concretas da polícia, nem de resultados. Os lugares onde isso acontece funciona melhor, muito menos investigação de corrupção, quer dizer, ou de homicídios cometidos pela polícia, né? Então, o baixíssimo nível de controle da polícia é algo que piora a nossa polícia. Quem defende a polícia deveria defender controles melhores. Então, acho que controles melhores. Estabelecer justamente uma polícia que tenha metas de redução, trabalhe com, né, com recursos, com investimento em inteligência, com investimento em conseguir... Quer dizer, a gente trabalha, por exemplo, com 4 grandes áreas que a gente vê que funciona para redução de homicídio. A primeira é melhora da investigação, né? Você ter, de fato, uma polícia que funcione, um sistema que consiga julgar com alguma rapidez, etc. Isso é um debate grande na literatura, mas, de fato, os lugares como na América Latina, onde o nível de investigação de homicídio é tão baixo, né, de solucionar, isso tem um efeito evidente, né? Então, melhorar um pouco isso é fundamental. Segunda coisa é você conseguir olhar quais são os fatores de risco. Álcool, armas, quer dizer, olhar como que aquele homicídio acontece, olhar os fatores, os lugares que ele acontece, urbanização, é sempre nos mesmos lugares, sempre nas mesmas regiões, você trabalha... Quer dizer, então, você consegue aí né, trabalhar esse ponto. Depois, olhar quem está morrendo, né, e quem está matando. Então, aí fazer intervenções para pessoas que acabam de sair de presídio, para pessoas, população jovem, população periférica, oferecer oportunidade. Olhar, por exemplo, o impacto que tem. Quer dizer, tem uma pesquisa da Daniel Cerqueira, um pesquisador brasileiro, que mostra isso, que uma das coisas que mais tem impacto em homicídio é a evasão escolar no 5º e 6º ano, né? Então, olhar essa população agora, por exemplo, as coisas que mais me preocupam na pandemia são esses meninos de 5º e 6º ano que vão sair da escola e não vão voltar. Porque o impacto disso na vida, entendeu? Na desorganização social dessas famílias, etc., é gigantesco, né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente deveria ter política de segurança pública olhando para todos esses elementos, né? E aí, claro, tem as dinâmicas do crime organizado, que o Estado tem que conseguir intervir ali para ver, para ter, quer dizer, é evidente, isso é algo que foi... A gente pega o caso das UPPs no Rio de Janeiro, né? Que eu tenho algumas críticas ao processo, mas o fato é que foi uma política que reduziu muito homicídios na cidade do Rio de Janeiro. E uma da premissa dela era, o foco aqui é a redução de homicídios. Não é parar de vender drogas, não é... Porque isso é impossível, né? Porque não... os homicídios aumentaram e as drogas continuam sendo vendidas. A única diferença é que antes os homicídios eram menores. Mas por quê? O próprio Beltrame falava isso. Ele falava, o foco aqui não é a diminuição da venda de drogas. A gente quer que as pessoas parem de morrer. E quando você tem isso no norte da polícia, você consegue ter resultados. Quando a polícia quer o tempo inteiro alimentar a lógica de guerra, não, o que a gente quer é destruir o tráfico de drogas, ela não consegue, né? Nunca conseguiu em nenhum lugar. Ela aumenta a violência, ela faz o tráfico de drogas ainda mais violento e gera uma escalada, né? E isso é o resultado que a gente está vendo hoje, né? Então, essa combinação de uma polícia mais eficiente, mais efetiva, mais controlada, né? Com mais inteligência e menos a lógica do pega na rua, pega ladrão, né? Vai prendendo o pequeno, etc., e vai enchendo as prisões e vai matando, com a polícia entrando, alimentando a corrupção a partir daí, eu acho que funciona. Do ponto de vista institucional, que são as suas perguntas, eu acho que a gente precisava dar mais liberdade para os estados tentarem coisas diferentes do que é hoje. Acho que a militarização, na minha opinião, atrapalha muito, né? Porque o militar, ele não está ali para resolver o crime, ele não está ali para cuidar, né? Não é essa a função do militar. O militar está ali para fazer guerra, né? Então, eu acho que sempre, todos os lugares que tem polícias militares, esse é um problema que aparece, é uma tensão o tempo inteiro presente, né? Você pode ter mecanismo, e aí o tipo de disciplina, né, o tipo de processo que se faz, é tudo pior. É pior para o policial, inclusive, né? Acho que o nível de suicídio nas polícias no Brasil, quantos morre de policial no Brasil, eu acho que tem muito a ver com uma disciplina que trata ele menos como servidor público, mais como um soldado.
A gente precisa de um policial servidor público, né, que pense o que você falou, no direito do cidadão de ter segurança pública, né, que seja treinado e preparado para isso, e não preparado para uma guerra. A guerra a gente vem fazendo há muito tempo, e a gente que está perdendo essa guerra. Ô Pedro, você falava do déficit de democracia que nós estamos vivendo. E também todo déficit de democracia envolve algum tipo de intolerância, né? Sempre envolve alguma intolerância, porque democracia, no sentido mais pleno da palavra, é você estabelecer condições sociais em que os diferentes possam conviver e lutar pelos seus direitos em condição de igualdade, né? Sem nenhum tipo de repressão. Então, você pode ter intolerância contra o trabalhador que busca melhores condições de trabalho, contra o negro, contra a mulher, contra, enfim, todo tipo de intolerância que a gente conhece. Mas tem havido um foco justificado, na minha opinião, pela quantidade de ocorrências sobre o racismo. Obviamente que os assassinatos nos Estados Unidos acabaram contribuindo pela visibilidade que os episódios tiveram no Brasil e no mundo. Essa semana mesmo teve um episódio que é rotineiro no futebol, né? O racismo no futebol. Eu entrevistei outro dia o Juca Kfouri, que é um especialista, um jornalista que acompanha muito futebol, e que falava que é uma praga que tem que ser varrida, porque é insuportável, né? O racismo no futebol. E a gente viu o Neymar sofrer com isso ontem, anteontem, se não me engano. E essa questão da violência urbana, que está cada vez mais visível também, até em função da tecnologia. Todo mundo tem uma câmera hoje para filmar as barbaridades que acontecem no mundo inteiro. Qual é a perspectiva, na tua opinião? Você acha que esses casos, ganhando visibilidade, vão acender uma consciência maior de que nós temos que banir essas atitudes racistas e não podemos tolerar esse tipo de prática no século XXI, depois de tantos séculos de opressão? Como você está vendo isso? Você acha que as práticas racistas estão mais visíveis ou elas estão vivendo uma recidiva? Não, eu acho que, quer dizer, o racismo ele estrutura o Brasil, né? O Brasil é um país que primeira característica do Brasil é o racismo, né? A escravidão, ela é o elemento central da nossa é a característica nacional do Brasil, como disse o Joaquim Nabuco. Eu acho que o que está acontecendo agora, a diferença que a gente tem é uma organização do movimento negro que se coloca como a gente quer ser sujeito da transformação política, né? Então, acho que tem não só apontar os casos de racismo, e o racismo, claro que vai além dos casos episódicos, né? Quando a gente olha que no nosso país a gente tem quase 60 mil homicídios por ano, né? 70% deles são de pessoas negras, isso não é algo trivial, né? E aí a gente vê o que acontece nos Estados Unidos, o país revoltando daquele jeito, né? A polícia do Rio de Janeiro, que tem 16 milhões de habitantes, mata mais negros por ano do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas, né? E a gente olha, não, mas os Estados Unidos estão numa tensão racial. E aí acho que tem uma diferença muito grande do Brasil, que é o fato do Brasil é um país de maioria negra, né? O Brasil é um país é a maior diáspora negra, né? É o segundo maior país afrodescendente do mundo, depois da Nigéria, só, né? De descendentes de africanos. Então, assim, é um país onde, se o movimento negro conseguir se organizar, a gente não está falando de uma questão de proteção de minorias. A gente está falando de reorganizar a política, né, no qual essas pessoas podem ser o sujeito, né? O movimento negro pode ser o sujeito da transformação e não mais objeto. E aí eu faço uma crítica muito grande ao nosso governo. Quer dizer, quando a gente estava no governo, eu acho que sem dúvida teve políticas de ação afirmativa pela primeira vez e tal, mas era uma questão lateral. A gente convivia com o fato de ter poucos negros nas principais posições de liderança, poucas mulheres também, a questão de gênero e a questão de raça. Não era uma questão central, né? Quando a gente olha, por exemplo, eu acho esse movimento é muito interessante. Eu acho que a saída do governo pode servir justamente para
que o movimento negro consiga se organizar de tal maneira que ele vá se colocar como a grande força transformadora e quando voltar a ter um governo que não seja fascista, ele seja quase que obrigado a tratar essas políticas de inclusão como sempre. E aí, quando a gente coloca a luta antirracista como estruturante do pensamento, ela é estruturante do pensamento econômico, ela vai olhar para os entregadores de aplicativos, ela vai olhar na segurança pública para a maneira como são os negros que estão morrendo, ela vai olhar na saúde para olhar o impacto que isso tem. Isso não foi estruturante dos debates do governo, e eu acho que agora o movimento se organiza de tal maneira, começa a apontar uma possibilidade de criar essa política realmente onde a questão do antirracismo é o tema estruturante do projeto político que possa substituir esse projeto atual. Pedro, eu queria também te perguntar sobre o outro fenômeno que também preocupa os democratas de uma maneira geral, sobre direitos civis, dentre os quais figura o de liberdade religiosa, o que significa que pouca gente entende que isso significa Estado laico. Claro. Liberdade religiosa é igual Estado laico. Nem sempre a pessoa faz essa combinação. Porque liberdade religiosa é a liberdade que você tem de escolher as suas crenças sem perder cidadania com isso. Isso que significa liberdade religiosa. E às vezes as pessoas imaginam que liberdade religiosa é o Estado proteger uma religião, seja da maioria ou de uma confissão qualquer. Liberdade religiosa é proteger o cidadão para que ele, na esfera privada, possa cultivar os valores que ele entenda que seja a visão de mundo dele. Né? Como anda isso? Porque assim, você olha para a Hungria, para a Polônia, para o Brasil, dá um friozinho na barriga, né? De que a gente pode viver um momento de intolerância, né, em que minorias se sintam agredidas. A gente sabe no que isso dá. Né? A gente viu o que acontece com judeu, o que acontece com pessoa de matriz afro, o que acontece... Ou seja, quando você não tem um clima de liberdade... E depois as próprias maiorias vão se degladiando, porque começa com as minorias e termina num grande, né? num grande problema. Então, eu queria te perguntar, já indo para o nosso encerramento, como é que está essa questão da tolerância em relação à religião? Não, esse é um tema muito preocupante. Né? O Brasil, inclusive, com a Hungria, com a Polônia, com os Estados Unidos, criaram uma aliança de defesa das liberdades religiosas, que é, como muitas vezes nesses movimentos de extrema-direita, o contrário do que diz ser. Né? Ela é uma aliança pela imposição de um tipo de visão religiosa na política. Né? Eu acho que esse é um tema muito delicado, porque é evidente que você querer trabalhar todos os temas da política a partir do prisma religioso é muito perigoso, porque você está impondo às pessoas uma visão que é a sua visão. E as próprias religiões não têm consenso sobre isso. Né? Então, o tipo de opressão, você não permite. Né? A religião ela tem que estar fora não pode ser que guia a política, porque ela não está disposta a convencer e ser convencida. Né? Ela é dogma por definição. E acho... eu sou uma pessoa religiosa, eu acho que as pessoas podem ter seus dogmas, etc. Agora, você não pode trazer isso para a política, que é o espaço no qual a gente tem que estar aberto para convencer e ser convencido. Isso não significa... Agora, isso, quer dizer, a delicadeza disso é que você não pode achar que, então, todas as pessoas que são religiosas têm que estar fora da política. Né? Ou que você pode estigmatizar alguém pelas suas opiniões pelo fato de ele ter uma determinada religião. Eu acho que o tema, por exemplo, dos evangélicos no Brasil, os evangélicos eles têm contribuição e eles funcionam como um movimento organizado, etc., que tem intervenção na política, e que é claro que se tem alguns grupos que estão coordenados por pessoas com... lavagem de dinheiro e tudo isso, e problemas seríssimos de interferência na política,
são grupos que estão, quer dizer, quem está nas cadeias olhando para os presos, quem está olhando em vários momentos para pessoas com usuários de droga, são grupos religiosos, né? E que a gente, claro que tem que se engajar com eles e tentar ouvir. E eu acho que tem, a gente não, achei isso, acho que também um dos erros dos setores progressistas foi colocar tudo num balaio só, fazer alianças pragmáticas, né, com os piores grupos religiosos e perder a chance de olhar para uma base que é independente, que não é voto de cabresto, entender essas preocupações, dialogar não com a religião, mas com as preocupações. Quer dizer, vamos discutir direito das mulheres, vamos discutir o tema da diversidade sexual. Como é que a gente consegue? Uma das maiores experiências políticas que eu tive na vida foi um dia que eu fui dar uma aula sobre descriminalização das drogas para um grupo de pastores batistas, né? Então, aquilo que era sempre formação de pastores, né? Centenas de pessoas, assim, e eu fui falar por que era importante descriminalizar as drogas, né? E era um momento onde eles estavam abertos para ouvir, né? E aquilo gerou uma discussão política tão interessante, porque não era acusando, não era do lugar, né, que já entra com as premissas prontas, saíram todos muito interessados no tema, vários convencidos, vários, né, falando, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista e tal. E, claro, você consegue, também já fui fazendo debate sobre direitos humanos em algumas igrejas, etc. E você vê, tem um espaço enorme para isso, né? Se os preconceitos não estão colocados. Então, é claro que esse é um tema perigosíssimo. A violência que o Brasil tem visto, né, e que tem acontecido no Brasil, no Haiti, contra religiões de origem africana, é algo, né, quem se preocupa com liberdade religiosa tinha que estar preocupado em primeiro lugar com isso, né? Mas acho que a gente precisa conseguir conciliar isso, quer dizer, como que a gente defende a liberdade religiosa, exclui, né, a visão religiosa da política, mas inclui valores e pessoas que têm isso como grande organizador da vida dentro do debate político. Pedro, de tudo que a gente conversou, para onde que nós estamos indo? Para onde que o mundo está indo? Está indo para uma open society ou para uma closed society? Para onde nós vamos? Qual que é o... É difícil. Eu acho que, assim, eu sempre procuro buscar razões de otimismo. Claro que a gente tem um tema, inclusive, que a gente não falou, o tema da democracia, né, democracia da informação, né, e todos os temas de desinformação, etc., são temas que preocupam muito, porque justamente tem conseguido isolar cada vez mais as pessoas, né? As pessoas pega os grupos de WhatsApp que discutem a política, são grupos que ninguém acessa. Você não consegue ir lá e expor o seu ponto de vista, ser, né, positivamente contaminado e contaminar o debate de ideias. Então, isso é algo que me preocupa muito, né, e tudo que a gente vem conversando aqui. O que me inspira hoje... Vocês estão, inclusive, atuando como organização no combate à fake news, né? Sobretudo muito, no que né? diz respeito à pandemia, né? Muito. A gente tem feito bastante coisa e aí é isso. Acho que não é só que é importante ter um jornalismo independente que funcione, mas a gente precisa entender muito bem essas máquinas de desinformação, né? Esses grupos, quer dizer, a fake news, às vezes, você tem a impressão de que está falando de mentira. Não, mentira sempre existiu, né? É ruim, tem que ser combatido, mas existiu na política, na imprensa livre. Tal. Isso. Agora, o que a gente está falando são máquinas de desinformação, né? No Brasil, na Índia, etc., sobretudo por WhatsApp, né? Que, com muito dinheiro, que tem uma capacidade não só de consolidar uma verdade em determinado grupo, mas isolar aquele grupo de outras fontes de informação por causa da confiança, etc., que destroem esse conceito básico da democracia, que é a esfera pública. Se você não tem mais um espaço de troca de ideias, está todo mundo separado no seu canto, não tem mais esfera pública. Todo o sistema de representação, que é baseado na ideia da troca de ideias, de existir uma esfera pública, fica envelhecido. Não faz mais sentido do jeito que ele foi pensado, se as pessoas não têm nenhum canal de comunicação pela imprensa, etc., se é feito nesses grupos dessa maneira, com injeção de dinheiro e de esforços claros de desinformação. Então, isso é algo que me preocupa muito, né, e que a gente tem que atuar para entender, desmontar, exigir das plataformas, exigir do Tribunal Eleitoral, quer dizer, que a eleição passada não tem ensinado para a gente nada, né, para essa eleição, isso é muito perigoso. Essa vai ser a eleição mais virtual de todas, né? Como o TRE, como o TSE, como isso vai
como a gente vai desmontar a capacidade de... E a gente está falando no Brasil de um tribunal eleitoral que regula cada detalhe da eleição, né? E aí deixa passar o elefante, né? Você regula a formiguinha e deixa passar o elefante, né? Porque, quanto tempo cada um tem de exposição na TV? Se o que está definindo a eleição é o WhatsApp e isso você não consegue regular, o que adianta, né? Agora, você me perguntou sobre o futuro. O que me inspira, eu acho que é basicamente o movimento de mulheres e o movimento negro, né? Eu acho que o exemplo da Argentina, por exemplo, é um exemplo muito interessante, porque o governos Kirchner não foram particularmente governos feministas, digamos assim. Mas a volta do governo agora, Alberto Fernandes, não porque ele seja feminista, mas por causa do movimento que aconteceu quando os setores progressistas estavam na oposição, quase que as mulheres arrancaram, né, à força seu espaço, e hoje você tem uma diretoria de gênero no Ministério da Economia. Você coloca a economia do cuidado no centro do debate econômico, né? O que eu vejo de esperança, tanto nos Estados Unidos, o movimento de mulheres, o movimento negro, se colocando, né, como sujeitos da transformação, e a questão climática como algo que tem que reorganizar a economia, porque senão isso não vai, senão o planeta acaba, senão a gente morre, todo mundo, né? Para mim são os pontos que inspiram alguma esperança, né? Acho que a gente só vai conseguir superar todo esse drama que a gente vive hoje, a crise da democracia, a partir dessa conjunção desses três fatores: o movimento de mulheres, o movimento negro e o olhar para a questão climática também, reorganizando a economia. E acho que tem espaço para isso. Acho que o debate americano hoje mostra muito isso. Quer dizer, o discurso só anti-Trump não vai mobilizar as pessoas para derrotar o Trump. O que pode eventualmente mobilizar é a criação de novas esperanças, novas utopias que passam, para mim, pelo movimento de mulheres, pela questão climática e pelo movimento negro. Bom, essa segunda-feira eu conversei aqui com Pedro Abramovay, que é diretor da Open Society para a América Latina, fundação com foco em direitos humanos, direitos civis, direitos políticos, direitos ambientais, direitos sociais, desigualdade, ou seja, tudo aquilo que a gente valoriza numa sociedade democrática. Uma pessoa que está com o radar ligado, acompanhando o que está acontecendo no mundo e que trouxe a sua contribuição para a gente pensar a nossa região, o mundo e, obviamente, fazer uma reflexão sobre o nosso próprio país. Pedro, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Espero que a gente, pós-pandemia, possa estar juntos presencialmente. Com certeza. Eu que agradeço. Muito obrigado pela conversa. É isso, a gente não pode sentar numa praça para conversar, mas pelo menos a gente consegue falar nessa praça virtual com todo mundo. Grande abraço. Boa noite a todos.